As mãos do meu neto tremiam quando ele agarrou meu braço naquela noite de domingo, depois do jantar. Gustavo tinha apenas 15 anos, mas seus olhos carregavam um peso que não deveria existir numa idade assim. Vó, você está em perigo. Saia agora! A voz dele saiu rouca, quase um sussurro desesperado. Eu ainda estava de pé na cozinha, terminando de guardar a louça, quando ele apareceu na porta como um fantasma. Meus dedos molhados escorregaram do prato que eu estava secando, e o barulho da louça batendo na pia ecoou pela casa silenciosa. O que aconteceu, meu filho? Minha voz soou mais calma do que eu realmente me sentia. Por dentro, meu coração já estava disparado. Por favor, só confia em mim. Eles estão planejando algo terrível. Os olhos dele brilhavam com lágrimas não derramadas, e eu senti que o que ele tinha descoberto mudaria nossa vida para sempre. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está lendo essa história e se já passou por algo parecido com pessoas da família. E não esquece de curtir para que mais pessoas possam ver isso. Nunca imaginei que uma tarde de domingo normal em março de 2023, na minha casa no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, se transformaria no início da maior traição que eu viveria em 76 anos de vida. Eu era Conceição Santos, viúva há 15 anos, mãe de 4 filhos e avó de 7 netos. Acordei naquela manhã como sempre fazia aos domingos, com o prazer antecipado de preparar o almoço para minha família. Estava fazendo meu famoso escondidinho de carne moída desde as 9 da manhã, temperando cada camada com o carinho acumulado de décadas, cozinhando para as pessoas que eu mais amava no mundo. Era nossa tradição sagrada, estabelecida depois que meu marido Antônio morreu em 2008. Todo primeiro domingo do mês, meus filhos, Roberto, Márcia, Eliana e o caçula Daniel, vinham com netos e noras para almoçar comigo. Era o momento em que eu me sentia menos sozinha naquela casa grande demais para uma pessoa só, onde cada cômodo ecoava com memórias de quando éramos uma família completa. Antônio construiu essa casa com as próprias mãos nos anos 80, quando ainda éramos jovens e sonhávamos com um futuro de alegria e união familiar. Como as coisas podem mudar de forma tão cruel. Roberto chegou primeiro, como sempre. Meu filho mais velho, advogado formado pela UFMG, cabelos grisalhos bem penteados mesmo num domingo, terno azul marinho impecável que custava mais do que eu gastava em comida por 2 meses. Aos 52 anos, ele tinha aquela postura rígida de quem sempre soube exatamente o que queria da vida e nunca hesitou em fazer qualquer coisa para conseguir. Oi, mãe! Como você está se sentindo hoje? A pergunta veio acompanhada de um olhar que eu não conseguia decifrar, mas que me fazia sentir como se fosse um paciente sendo examinado por um médico. Nos últimos 6 meses, todos eles faziam essa mesma pergunta toda vez que me viam. Como você está se sentindo? Não como você está, mas especificamente sobre como eu me sentia. Como se meus sentimentos fossem sintomas de alguma doença que eles estavam monitorando. Como se estivessem esperando que eu respondesse: "Ah, filho, estou me sentindo confusa, esquecida, incapaz de cuidar de mim mesma." "Estou bem, filho." "Por que não estaria?" Abracei Roberto no hall de entrada. Aquele mesmo hall onde eu o recebia quando voltava da escola há 40 anos. Senti como ele ficou tenso nos meus braços, como se o abraço da própria mãe fosse uma obrigação desconfortável. Sempre foi assim com Roberto. Mesmo criança, ele era pragmático demais, calculista demais. Mas ultimamente havia algo mais, uma energia estranha que eu não sabia nomear. "Só perguntando, mãe. A senhora já tem 76 anos. É normal que a gente se preocupe." 76 anos. Ele falou como se fosse uma doença terminal, como se cada ano que passou dos 60 tivesse me aproximado inexoravelmente da invalidez mental. Como se a idade fosse um countdown para a minha incapacidade. Pensei no que Antônio diria se ouvisse isso. Meu marido sempre me disse que eu seria uma velhinha teimosa e independente até os 100 anos. "Conceição, você vai morrer dirigindo seu próprio carro aos 95. Ele costumava brincar. Como ele estava enganado sobre muitas coisas, principalmente sobre nossos filhos. "Roberto, eu tenho 76 anos, não 100. Ainda dirijo, cozinho, limpo casa,
Administro meus aluguéis, pago todas as contas em dia. O que exatamente vocês acham que está errado comigo? Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia, e vi como ele ficou surpreso com minha resposta direta. Nada está errado, mãe. É só prevenção mesmo. Prevenção. Que palavra interessante. Prevenção de quê, exatamente? As outras chegaram em seguida, numa sucessão de carros caros que contrastavam com a simplicidade do nosso bairro de classe média. Márcia, minha segunda filha, professora aposentada de 49 anos, sempre prática e direta demais, com aquela energia de quem passou a vida inteira organizando a vida dos outros e agora queria organizar a minha também. Chegou dirigindo sua Honda Civic prata, saiu do carro ajeitando a bolsa grande onde carregava remédios para todo tipo de dor de cabeça possível. Oi, mãe! Como a senhora dormiu? Márcia me deu um beijo no rosto, mas seus olhos já estavam fazendo uma varredura pela casa, como se procurassem sinais de deterioração, evidências de que eu não estava mais conseguindo manter tudo em ordem. Dormiu bem? Não teve insônia? Não esqueceu de tomar o remédio da pressão? Perguntas demais, preocupação demais. Dormi bem, filha, e não esqueço de tomar remédio. Por que eles achavam que eu esqueceria de tomar um remédio que tomo há 10 anos? Eliana chegou logo depois, minha terceira filha, enfermeira de 45 anos que trabalhava no Hospital João 2013, com aquele jeito maternal que às vezes parecia condescendente. Usava o uniforme branco mesmo no domingo, como se quisesse lembrar a todos que era ela a pessoa com conhecimento médico na família. Oi, mãe, já tomou café da manhã direitinho? Comeu alguma fruta? Falava comigo como se eu fosse uma criança que precisava ser lembrada de me alimentar. E por último chegou Daniel, meu caçula de 42 anos, engenheiro civil que sempre foi o mais reservado, o que menos falava durante nossos almoços. Mas ultimamente ele estava diferente. Evitava me olhar nos olhos, respondia com monossílabos, parecia carregar uma culpa invisível que eu não conseguia entender. Gustavo veio com Márcia, meu neto adolescente de olhos atentos demais para a idade. 15 anos, cabelo castanho sempre bagunçado, uniforme da escola ainda amarrotado mesmo no domingo. Filho da Márcia com um marido que morreu num acidente de carro quando Gustavo tinha 8 anos. Desde então, o menino tinha uma maturidade estranha, como se tivesse sido obrigado a crescer rápido demais. Mas naquele domingo havia algo diferente nele também. Uma tensão, uma ansiedade que eu nunca tinha visto antes. O almoço transcorreu normalmente no início. Conversamos sobre trabalho, sobre os netos menores, sobre o calor absurdo que Belo Horizonte estava fazendo naquele março. O escondidinho ficou no ponto, dourado por cima, cremoso por baixo. Eu servi com arroz branco solto, a salada de alface com tomate que Antônio tanto gostava, e farofa de bacon, que era a especialidade da casa. Márcia elogiou o tempero da carne, Daniel pediu mais arroz, Eliana reclamou do trânsito na Cristiano Machado, que estava impossível aos domingos. Conversas banais de domingo em família. Conversa de gente que se ama e se reúne por tradição e prazer. Mas havia algo no ar. Uma tensão sutil que eu sentia sem conseguir identificar. Era como se todos estivessem representando um papel, falando as palavras certas, mas pensando em outras coisas completamente diferentes. Como se houvesse um roteiro sendo seguido, e eu fosse a única pessoa que não tinha recebido o script. Mãe, a senhora tem tomado os remédios direito? Eliana perguntou enquanto eu servia a sobremesa, meu tradicional pudim de leite condensado, que fazia desde que eles eram pequenos. A receita era da minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Uma tradição familiar de mais de 100 anos que eu mantinha viva todos os domingos. Claro que sim, filha. Por que pergunta? Ela trocou um olhar com Roberto que me fez sentir um aperto no peito. Um olhar carregado de significado, como se houvesse uma conversa acontecendo por trás dos meus olhos. É que ontem, quando liguei, a senhora parecia meio confusa. Não lembrava que tínhamos combinado de eu passar aqui na sexta-feira. Parei com a colher do pudim no ar, pensando. Realmente eu não lembrava de ter combinado nada com Eliana na sexta-feira. Mas isso acontece com todo mundo, não acontece? Às vezes esquecemos um compromisso, uma conversa telefônica, principalmente quando não é nada muito importante. Eu não estava confusa, filha. Simplesmente não lembrava mesmo. Não foi nada importante que a gente combinou.
Mas mãe, a gente combinou que eu ia trazer uns exames para a senhora dar uma olhada. Exames de rotina, nada demais. Exames? Que exames? Eliana nunca me trouxe exames para eu olhar. E por que eu olharia exames dela? Que exames, filha? Esquece, mãe. Não é importante. Mas o jeito que ela disse esquece soou como, viu só? Ela realmente está esquecendo das coisas. Minha voz saiu um pouco mais defensiva do que eu pretendia. Eliana, eu não combinei nada contigo sexta-feira. Tenho certeza absoluta disso. Vó, o seu pudim está uma delícia. Gustavo falou alto demais, como se quisesse interromper uma discussão que estava começando a ficar desconfortável. Olhei para ele e vi algo estranho em sua expressão. Meu neto estava me observando com uma intensidade que me deixou desconfortável, como se estivesse tentando me proteger de alguma coisa que eu não conseguia ver. Seus olhos saltavam nervosamente entre mim e os tios, como se estivesse assistindo a um jogo de tênis emocional onde eu era a única que não sabia que estava jogando. Obrigada, meu amor. Você sempre gostou do pudim da avó. Sorri para ele, agradecida pela interrupção. Gustavo sempre foi meu neto mais carinhoso, o que mais gostava de conversar comigo, de ouvir minhas histórias sobre o passado. Mas naquele domingo, até ele parecia diferente. Como se soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Depois do almoço, enquanto as mulheres lavavam a louça e os homens assistiam futebol na sala, Gustavo pediu para me mostrar alguma coisa no jardim. Vó, vim aqui fora porque preciso te contar uma coisa importante. Estávamos parados perto das roseiras que Antônio plantou quando nos casamos, há 48 anos. O cheiro doce das flores misturado com o som distante da televisão criava uma atmosfera quase surreal. O sol da tarde de março batia forte nas nossas cabeças, mas eu senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o clima. O que foi, meu filho? Perguntei, já pressentindo que não ia gostar da resposta. Havia algo na postura dele, na forma como evitava meu olhar, que me deixava nervosa. Eu ouvi eles conversando no carro quando chegaram aqui. A voz de Gustavo estava baixa, quase inaudível, como se alguém pudesse estar nos escutando. Conversando sobre o quê? Meu coração começou a bater mais rápido. Sobre a senhora, vó. Eles estão preocupados com sua mente. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Senti o chão se mover debaixo dos meus pés, como se o mundo tivesse saído do eixo. Minha mente? Como assim? Eles acham que a senhora está ficando meio esquecida e estão planejando fazer alguma coisa. Gustavo finalmente me olhou nos olhos, e o que vi lá me apavorou. Não era apenas preocupação, era medo. Medo real, urgente, como se houvesse um perigo iminente que eu precisava conhecer. Respirei fundo, tentando processar o que meu neto estava me dizendo. Esquecida. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Era isso que eles achavam de mim? Que eu estava perdendo a memória, perdendo a capacidade de cuidar de mim mesma? Que tipo de coisa eles estão planejando, Gustavo? Não sei exatamente, vó. Mas o tio Roberto falou em médicos, em papéis que precisa assinar. E a mamãe disse que seria melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. O que isso significava? Melhor para quem? Certamente não para mim. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Precisava ter certeza antes de deixar minha mente correr solta com as possibilidades terríveis que começavam a se formar. Tenho sim, vó, e tem mais. Meu coração parou. Tinha mais? Eles disseram alguma coisa sobre os aluguéis da senhora, sobre como seria mais fácil administrar tudo se... Ele parou, como se não tivesse coragem de terminar a frase. Se o quê, meu filho? Minha voz saiu como um sussurro. Se a senhora não pudesse mais cuidar das próprias coisas. O mundo parou naquele momento. Tudo fez sentido de uma forma horrível e devastadora. Os 3 imóveis que eu alugava no centro de Belo Horizonte eram o que me dava independência financeira desde que Antônio morreu. Eram apartamentos pequenos, mas bem localizados, que eu comprei ao longo dos anos com as economias do meu trabalho como costureira e com a indenização que recebi quando Antônio morreu no acidente. Era minha segurança, minha dignidade, minha garantia de que nunca precisaria depender de ninguém. O dinheiro dos aluguéis, quase R$ 4.000 por mês, me permitia viver bem,
ajudar os filhos quando necessário, pagar plano de saúde e ainda guardar alguma coisa para emergências. Era o que me mantinha livre, dona da minha própria vida aos 76 anos. Era o que me dava poder de escolha sobre onde morar, como viver, que médicos consultar. Era minha independência. E eles estavam planejando algo relacionado a isso. Gustavo, você tem certeza absoluta do que está me dizendo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, como se alguma força interior tivesse despertado para me defender. Tenho, vó, e estou com medo pelo que eles possam fazer. Olhei para meu neto, para aquele menino de 15 anos que estava me alertando sobre uma conspiração da própria família. Senti uma mistura de gratidão e horror que quase me fez desabar. Gratidão por ter alguém do meu lado, horror por descobrir que precisava de proteção contra meus próprios filhos, horror por perceber que a única pessoa em quem eu podia confiar completamente era um adolescente que mal tinha começado a viver. O que você acha que devemos fazer? Perguntei, já incluindo Gustavo numa aliança que eu nunca imaginei que precisaria formar. Uma aliança contra meus próprios filhos. Não sei, vó, mas acho que a senhora deveria ficar de olho. Prestar atenção no que eles fazem, no que falam. Tentar descobrir qual é o plano exato deles. E se algo acontecer? A senhora me liga, a qualquer hora do dia ou da noite. Eu venho aqui. A seriedade na voz dele me emocionou e me aterrorizou ao mesmo tempo. Um menino de 15 anos se oferecendo para me proteger da própria família. Voltamos para dentro de mãos dadas, como se fôssemos apenas uma avó e seu neto querido caminhando pelo jardim numa tarde de domingo. Mas por dentro, tudo havia mudado irreversivelmente. Eu agora sabia que estava sendo observada, julgada, talvez até manipulada pelos meus próprios filhos. E a única pessoa em quem eu podia confiar completamente era um adolescente de 15 anos que tinha coragem suficiente para me contar a verdade, mesmo sabendo que isso poderia destruir sua própria família. O resto da tarde passou numa névoa estranha. Eu observava cada gesto, cada palavra, cada olhar trocado entre meus filhos com olhos completamente novos. Roberto falando baixo com Eliana na varanda, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. Márcia fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre meus remédios, sobre como eu estava dormindo, sobre se eu não achava a casa grande demais para mim. Daniel evitando me olhar nos olhos, como se carregasse culpa por algo que eu ainda não sabia direito o que era. Todos eles representando o papel de filhos preocupados, mas eu agora via a farsa por trás da performance. Via como cada pergunta tinha um propósito, cada observação era uma avaliação da minha capacidade mental. Era como se eu fosse um animal, no zoológico, sendo estudado por pesquisadores que queriam determinar se eu ainda era capaz de viver em liberdade. Mãe, a senhora não esquece de tomar o remédio da pressão hoje à noite, né? Márcia disse quando estava se despedindo. Nunca esqueço, filha. É que às vezes quando a gente fica mais velho, a memória... Minha memória está perfeita, Márcia. Cortei ela no meio da frase, minha paciência já chegando ao limite. Ela me olhou surpresa, como se não esperasse essa firmeza, essa resistência. Claro, mãe, só estava lembrando mesmo. Mas o olhar que ela trocou com Roberto dizia outra coisa. Dizia, viram? Ela está ficando agressiva, defensiva, são mais sintomas. Quando eles foram embora, por volta das 6 da tarde, Gustavo demorou para sair. Vó, se cuida muito e lembra do que conversamos. Ele me deu um abraço apertado, como se fosse a última vez que nos veríamos. Eu vou ficar bem, meu filho, não se preocupa comigo. Mas por dentro, eu estava apavorada. Por dentro, eu já sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, sozinha na minha casa de 3 quartos no Sagrada Família, eu fiquei acordada até tarde pensando em tudo que Gustavo tinha me contado. Sentada na poltrona de Antônio, ainda sentindo o cheiro da colônia dele, que insistia em permanecer no tecido depois de 15 anos, eu revivi cada detalhe dos últimos meses. Ficei lembrando de pequenos incidentes que na época pareceram normais, mas que agora ganhavam um significado sinistro. Roberto mencionando que eu poderia vender a casa e comprar um apartamento menor. Mais prático, mãe. Menos trabalho para a senhora.
Márcia falando sobre lares para idosos muito bons que ela conhecia, com médicos especializados e atividades para manter a mente ativa. Eliana sempre perguntando se eu não me sentia sozinha demais, se não tinha medo de morar sozinha numa casa tão grande. Como eu não tinha percebido antes? Como eu tinha sido tão ingênua? Os sinais estavam todos ali, bem na minha frente, mas eu interpretava como amor, como preocupação genuína. Nunca passou pela minha cabeça que pudesse ser alguma coisa muito mais sinistra. Nunca imaginei que meus próprios filhos pudessem estar construindo um caso contra minha sanidade mental. E você? O que faria se descobrisse que os próprios filhos estavam planejando algo contra você? Conseguiria acreditar numa situação assim? Conseguiria aceitar que as pessoas que você criou, que você amou incondicionalmente por décadas, poderiam estar tramando contra sua liberdade e sua dignidade? Levantei da poltrona e fui até a janela do meu quarto, olhando para a rua silenciosa. As árvores grandes que davam sombra para minha casa durante o dia agora pareciam ameaçadoras no escuro. Cada sombra, cada movimento das folhas no vento parecia carregar uma ameaça invisível. Pensei em Antônio, em como ele ficaria revoltado se soubesse o que estava acontecendo. Conceição, nossos filhos são nossa maior conquista, ele sempre dizia. Eles vão cuidar da gente quando estivermos velhos. Como ele estava enganado. Como nós dois fomos ingênuos demais ao acreditar que amor de filho era incondicional, que gratidão existia, que família significava proteção mútua. Mas também pensei em Gustavo, na coragem que aquele menino teve de me contar a verdade, mesmo sabendo que estava traindo a própria família. E por um momento, no meio do medo e da tristeza, senti uma pontinha de orgulho. Pelo menos um dos meus descendentes tinha caráter suficiente para fazer a coisa certa, mesmo que isso custasse caro para ele. Na segunda-feira seguinte, acordei com uma determinação que eu não sentia há anos. Se meus filhos queriam brincar de jogos sujos, eles iam descobrir que a mãe deles não era tão frágil quanto pensavam. Aos 76 anos, eu ainda tinha muita luta dentro de mim. E com a ajuda do meu neto, eu ia descobrir exatamente o que eles estavam planejando. Mais do que isso, eu ia descobrir como impedir que acontecesse. O telefone tocou às 9 da manhã em ponto. Era Roberto. Mãe, tudo bem aí? A senhora dormiu bem? A voz dele carregava aquela preocupação falsa que eu agora conseguia identificar claramente. Era a voz de alguém que estava coletando informações, não de alguém que realmente se importava com meu bem-estar. Dormi sim, filho. Por que não dormiria? Forcei minha voz a sair normal, como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse a mãe ingênua que acreditava cegamente no amor dos filhos. Só perguntando, mãe. A senhora sabe que se precisar de alguma coisa, é só ligar, né? Claro que eu sabia. O que eu não sabia era que essa ajuda vinha com um preço que eu ainda estava por descobrir. Roberto, você pode passar aqui hoje? Queria conversar com você sobre uma coisa. Decidi fazer um teste, ver até onde ia a farsa dele. Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? O tom dele mudou imediatamente. Ficou alerta, preocupado. Não preocupado comigo, mas preocupado com o que eu poderia ter descoberto. Não, filho. Só quero conversar mesmo. Tá bom. Passo aí no final da tarde. Quando desliguei o telefone, meu coração estava batendo acelerado. Era hora de começar a investigar o que realmente estava acontecendo. Era hora de descobrir até que ponto ia a traição dos meus próprios filhos. E, principalmente, era hora de começar a planejar minha defesa. Roberto chegou às 5:30 da tarde daquela segunda-feira, ainda vestindo o terno do escritório, gravata ligeiramente afrouxada depois de um dia inteiro trabalhando. Eu estava esperando ele na sala, sentada na poltrona que era do pai dele, com uma xícara de café na mão que já tinha esfriado há muito tempo. Meus dedos tremiam imperceptivelmente ao redor da porcelana, não de medo, mas de uma raiva contida que eu nunca tinha sentido antes. Oi, mãe. Como foi seu dia? Ele me deu um beijo no rosto, mas eu percebi como seus olhos fizeram um scan rápido pela sala, como um inspetor procurando evidências de deterioração mental. Foi bom, filho. Senta aqui, quero conversar contigo. Indiquei o sofá à minha frente, o mesmo onde ele se sentava quando era criança para me contar os problemas da escola, as brigas com os colegas,
os medos infantis que eu sempre conseguia acalmar com um abraço e palavras doces. Como as coisas mudam. Agora era eu quem precisava descobrir os segredos dele, investigar as intenções reais do meu próprio filho. Claro, mãe. Do que a senhora quer falar? Roberto se acomodou no sofá, mas seu corpo estava tenso, preparado para alguma coisa que ele não sabia exatamente o que era. Filho, eu andei pensando sobre nossa conversa de ontem, sobre minha memória, sobre essas coisas que vocês acham que eu ando esquecendo. Pausei deliberadamente, observando cada micro-reação no rosto dele. Como advogado, Roberto tinha aprendido a controlar suas expressões, mas eu era mãe dele há 52 anos, conhecia cada tique, cada sinal de nervosismo. E queria que você me contasse se há alguma coisa que eu deveria saber. Alguma coisa que vocês estão preocupados e não estão me dizendo. Roberto mexeu no nó da gravata, um tique nervoso que ele tinha desde os 8 anos quando mentia sobre alguma travessura. Mãe, não é nada grave. É só que a senhora está ficando mais velha e é natural que a gente se preocupe. Suas palavras saíram muito ensaiadas, como se ele tivesse praticado essa resposta no carro, no caminho para casa. Como se soubesse que essa conversa aconteceria mais cedo ou mais tarde. Preocupados com o quê, exatamente? Insisti, fingindo uma inocência que eu não sentia mais. Cada palavra que saía da minha boca era calculada agora. Com sua segurança, mãe. Com sua saúde. Com o fato de a senhora morar sozinha numa casa grande assim. Ah, então era por aí. A casa. Os imóveis. Minha independência financeira incomodava eles mais do que eu imaginava. Filho, eu moro aqui há 48 anos. Esta casa é minha vida, minha história com seu pai. Cada tijolo foi colocado com amor. Cada cômodo guarda memórias preciosas. Por que eu sairia daqui? Minha voz carregou toda a emoção genuína que eu sentia, mas também era um teste. Queria ver como ele reagiria à resistência emocional. Não é questão de sair, mãe. É questão de praticidade. A senhora não acha que seria mais fácil viver num lugar menor, com menos responsabilidades? Responsabilidades. Ele estava falando dos meus imóveis, como se fossem fardos insuportáveis, quando na verdade eles eram minha liberdade, minha segurança, minha dignidade. Roberto, meus aluguéis estão todos em dia. Meus inquilinos são pessoas confiáveis que pagam pontualmente. Eu administro tudo perfeitamente há 15 anos. Que responsabilidades são essas que vocês acham tão pesadas para mim? Deixei uma pontinha de indignação aparecer na minha voz, testando até onde ele iria. Mãe, a senhora tem 76 anos. Não acha que seria melhor deixar essas coisas para gente mais nova? Para gente que entende mais de negócios? Gente mais nova. Gente que entende mais de negócios. O que ele realmente queria dizer era: deixe que nós cuidemos do seu dinheiro. Deixe que nós tomemos as decisões importantes sobre sua vida. Filho, eu administro esses imóveis há 15 anos sem um problema sequer. Nunca atrasei um pagamento de IPTU. Nunca tive problemas com inquilinos. Nunca precisei da ajuda de ninguém. Por que agora vocês acham que eu não consigo mais? Minha voz estava ficando mais firme, mais desafiadora, e vi como isso o deixava desconfortável. Não é que a senhora não consegue, mãe. É que seria mais tranquilo para todo mundo se... Se o quê? Cortei ele no meio da frase, minha paciência chegando ao limite propositalmente. Queria forçá-lo a mostrar as cartas. Se nós cuidássemos disso para a senhora. Assim a senhora pode ficar descansada, sem se preocupar com essas coisas. Descansada. Sem me preocupar. Como se minha vida financeira fosse uma preocupação desnecessária que eu deveria abandonar para viver numa espécie de aposentadoria mental forçada. Como se ser responsável pelos próprios bens fosse um peso que pessoas da minha idade não deveriam carregar. E vocês acham que eu não consigo mais cuidar das minhas próprias coisas? Deixei minha voz ficar mais dura, mais confrontativa. Roberto se mexeu desconfortavelmente no sofá, como uma criança pega em flagrante. Não é isso, mãe. É só que vocês acham que eu estou ficando caduca, é isso? As palavras saíram da minha boca com uma força que surpreendeu até a mim mesma. 48 anos cuidando daquela casa, 15 anos administrando sozinha 3 imóveis, pagando todas as contas em dia, mantendo tudo funcionando perfeitamente, e eles achavam que eu estava ficando incapaz?
Mãe, a senhora está se alterando à toa. Ninguém está dizendo que a senhora está caduca. Mas o tom dele dizia exatamente o contrário. Estamos apenas sugerindo que seria bom a senhora ter ajuda para administrar algumas coisas. Ajuda. Que palavra bonita para disfarçar controle. Roberto, quero fazer uma pergunta e quero que você me responda com honestidade total. Olhei direto nos olhos dele, do jeito que eu fazia quando ele era criança e tinha aprontado alguma coisa grave. Vocês estão planejando alguma coisa que eu deveria saber? Como assim, mãe? A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Vocês estão conversando sobre mim pelas minhas costas? Tomando decisões sobre minha vida sem me consultar? O silêncio que se seguiu foi eloquente demais. Roberto desviou o olhar, mexeu novamente na gravata, pigarreou como se estivesse ganhando tempo para formular uma resposta que não o incriminasse. Mãe, a gente só quer o melhor para a senhora. Não era uma resposta, era uma evasiva clássica. O melhor segundo quem? Insisti, apertando o cerco. Segundo vocês ou segundo eu? Segundo a realidade, mãe. A senhora não pode ficar negando que está ficando mais velha. Ficar mais velha não significa ficar incapaz, Roberto. Ficar mais velha não significa que eu perdi o direito de tomar minhas próprias decisões. Não, mas significa que precisa de mais cuidado, mais atenção. Cuidado. Atenção. Eu estava começando a odiar essas palavras com todas as fibras do meu ser. Que tipo de cuidado vocês acham que eu preciso? Talvez fosse bom a senhora fazer alguns exames, conversar com médicos sobre... Sobre o quê? Sobre sua memória, sobre sua capacidade de tomar decisões importantes. Então era isso. Finalmente chegamos ao ponto central da conspiração. Eles queriam que eu fizesse exames para provar minha incapacidade mental. Queriam documentos médicos que justificassem uma eventual tutela, uma interdição, uma transferência forçada dos meus bens. Era um plano elaborado, pensado nos mínimos detalhes, executado com a frieza de uma operação comercial. Senti meu sangue ferver, mas forcei minha voz a sair calma e controlada. Roberto, você está sugerindo que eu sou mentalmente incapaz? Não estou sugerindo nada, mãe. Estou apenas dizendo que seria prudente verificar. Verificar. Como se minha mente fosse um carro velho que precisa de revisão mecânica. E se esses exames mostrarem que eu estou perfeitamente bem? Aí ótimo, mãe. Todo mundo fica tranquilo. Mentira. Se os exames mostrassem que eu estava bem, eles dariam um jeito de questionar os médicos, de procurar outros profissionais, de insistir até encontrarem alguém que dissesse o que eles queriam ouvir. E se mostrarem o contrário? Aí a gente vê o que fazer. A gente vê o que fazer. Não eu. A gente. Como se eu já não fizesse mais parte das decisões sobre minha própria vida. Como se meu destino fosse uma questão a ser resolvida em conselho de família, sem minha participação. Roberto, eu vou te fazer mais uma pergunta e quero honestidade total. Respirei fundo, preparando-me para o que poderia ser a pergunta mais importante da minha vida. Vocês já conversaram entre si sobre o que fazer com meus bens se eu for considerada incapaz? O rosto dele ficou vermelho instantaneamente. Bingo! A reação física foi mais reveladora que qualquer palavra. Mãe, que pergunta é essa? É uma pergunta simples que merece uma resposta simples. A gente nunca... Roberto, não minta para mim. Não agora. Não depois de 52 anos. Minha voz saiu com uma autoridade que eu não sabia que ainda possuía. Era a voz da mulher que criou 4 filhos sozinha durante os anos em que Antônio trabalhava 12 horas por dia construindo nossa vida. Era a voz da mulher que administrou uma casa, um orçamento apertado, 4 adolescentes rebeldes e ainda sobrou energia para cuidar dos pais idosos. Ele suspirou pesadamente, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros, como se fosse ele a vítima nessa história toda. Mãe, se algum dia a senhora não puder mais cuidar dos seus negócios, alguém vai ter que cuidar. Alguém quem? Nós, seus filhos. Quem mais? E vocês já decidiram como dividir essa responsabilidade? As palavras saíram como navalhas. Não decidimos nada, mãe. Apenas conversamos sobre a possibilidade. Conversaram sobre a possibilidade. Meus filhos se reuniram para discutir minha eventual incapacidade e a divisão dos meus bens como se fosse um projeto empresarial.
como se eu já estivesse morta ou internada num hospício. E nessas conversas sobre possibilidades, o que vocês decidiram? Precisava saber até onde ia a traição, até que ponto eles tinham planejado meu futuro sem me consultar. Mãe, por favor, a senhora está fazendo tempestade em copo d'água. Roberto, responda a minha pergunta. Decidimos que seria melhor se cada um ficasse responsável por uma parte dos seus bens. Assim, tudo fica mais organizado. Organizado. Eles já tinham dividido minha herança e eu ainda estava viva, lúcida, capaz. Já tinham repartido entre si o fruto de décadas do meu trabalho, das minhas economias, da minha prudência financeira. Que partes? Minha voz saiu como um sussurro perigoso. Cada um ficaria responsável por um imóvel, e a casa seria vendida para custear seus cuidados médicos. Que cuidados médicos? Os cuidados que a senhora vai precisar quando... Se precisar. Quando? Não se. Quando? A máscara tinha caído completamente. Eles não estavam planejando uma possibilidade. Eles estavam planejando uma certeza. Na cabeça deles, eu já estava condenada à incapacidade mental. Só faltava tornar isso oficial através de laudos médicos comprados ou manipulados. A casa onde eu vivi 48 anos, onde criei meus filhos, onde chorei a morte do meu marido, onde encontrei forças para reconstruir minha vida, eles já tinham decidido vender. Os imóveis que eu comprei com tanto sacrifício, que me davam independência e dignidade, eles já tinham dividido entre si como se fossem espólios de guerra. Roberto, levanta e vai embora da minha casa. Minha voz saiu baixa, mas carregada de uma autoridade que cortava como lâmina. Mãe, por favor, vá embora. Agora. A senhora está se exaltando à toa. E estou me exaltando à toa porque descobri que meus próprios filhos estão planejando me roubar enquanto eu ainda estou viva e perfeitamente lúcida. Ninguém quer roubar ninguém, mãe. Não? Então como chama quando vocês planejam pelas minhas costas tomar conta dos meus bens baseados numa incapacidade mental que vocês mesmos vão providenciar? Mãe, a senhora está delirando. Delirando. Agora, qualquer reação minha seria interpretada como sintoma de demência. Era um jogo perfeito. Se eu ficasse calada, seria sinal de apatia mental. Se eu reagisse, seria sinal de confusão e agressividade. Estou delirando? Ou estou finalmente vendo a verdade? Roberto se levantou do sofá, ajeitou o terno com movimentos bruscos e me olhou com uma expressão que misturava pena e impaciência. Era o olhar de alguém que já tinha tomado uma decisão irrevogável e estava apenas cumprindo uma formalidade desconfortável. Mãe, quando a senhora se acalmar, a gente conversa direito. Quando eu me acalmar? Roberto, eu nunca estive mais calma na minha vida e nunca enxerguei mais claro do que agora. Tá bom, mãe, eu vou embora. Mas amanhã eu volto para a gente resolver isso direito. Resolver o quê, Roberto? Essa situação toda. Os exames que a senhora precisa fazer, os médicos que precisa consultar. Ah, entendi. Amanhã você volta com a papelada pronta para me internar, é isso? Ninguém vai internar ninguém, mãe. Não! Então qual é o plano exatamente? Roberto parou na porta da sala e me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. Um olhar frio, calculista, desprovido de qualquer amor filial. Um olhar de quem já tinha tomado uma decisão irrevogável e estava apenas cumprindo os trâmites legais. O plano é cuidar da senhora, querendo ela ou não. E saiu, querendo ela ou não. Meu próprio filho tinha acabado de me dizer que eles iam cuidar de mim contra a minha vontade. Iam me forçar a aceitar uma tutela que eu não queria, a fazer exames que eu não precisava, a entregar bens que eu administrava perfeitamente. Fiquei parada na sala por muito tempo, depois que ouvi a porta da frente bater com força suficiente para fazer os quadros tremerem nas paredes. O silêncio da casa parecia ensurdecedor, carregado de ameaças invisíveis. Eu finalmente tinha certeza absoluta do que estava acontecendo, mas essa certeza era mais aterrorizante do que qualquer dúvida. Peguei o telefone e liguei para Gustavo. Vó? Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Meu filho, preciso que você venha aqui, agora. Aconteceu alguma coisa? Descobri o que eles estão planejando, e é muito pior do que a gente imaginava. Estou saindo de casa agora, vó.
Segura aí que eu chego em 20 minutos. Enquanto esperava Gustavo chegar, sentei na poltrona de Antônio e pensei em tudo que tinha descoberto. Meus filhos não estavam apenas preocupados com minha idade. Eles estavam executando um plano sistemático e friamente calculado para tomar controle total da minha vida e dos meus bens. E amanhã, segundo Roberto, eles voltariam para resolver isso direito. Mas eles não sabiam que eu tinha um aliado. Eles não sabiam que Gustavo estava do meu lado. E, principalmente, eles não faziam a menor ideia de que a velha Conceição ainda tinha muito fogo no peito. Gustavo chegou em 15 minutos, o cabelo bagunçado como se tivesse corrido, os olhos arregalados de preocupação. Vó, que cara é essa? O que aconteceu? Contei tudo para ele, palavra por palavra, gesto por gesto. Vi como os olhos dele foram ficando cada vez mais arregalados, conforme eu revelava os detalhes da conversa com Roberto. Eles já dividiram tudo, Gustavo. Cada imóvel, a casa, até os cuidados médicos que eu vou precisar. Como se eu já fosse uma incapaz mental. Mas, vó, isso é crime. Eles não podem fazer isso. Podem sim, meu filho, se conseguirem provar que eu não tenho mais condições de cuidar de mim mesma. Mas a senhora está perfeitamente bem. Eu sei disso e você sabe disso. Mas eles vão dar um jeito de conseguir laudos médicos que digam o contrário. Gustavo ficou em silêncio por alguns minutos, processando a gravidade da situação. Vó, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar eles fazerem isso. A determinação na voz dele me emocionou. Era incrível como um menino de 15 anos tinha mais caráter que 4 adultos de meia idade. Mas o que a gente pode fazer, meu filho? Não sei ainda, mas vamos pensar juntos. A senhora disse que eles vão voltar amanhã? Roberto disse que sim, para resolver tudo direitinho. Então a gente tem hoje à noite para planejar. Planejar. Gustavo falava como se fôssemos 2 estrategistas preparando uma batalha. E talvez fosse exatamente isso. Gustavo, eu não quero que você se mete numa briga contra seus próprios pais. Isso pode trazer consequências terríveis para você. Vó, com todo respeito, mas quem decide isso sou eu. E eu já decidi. Estou do seu lado. Aconteça o que acontecer. O alívio que senti naquele momento foi indescritível. Não estava sozinha. Tinha alguém que acreditava em mim, que via através das mentiras, que estava disposto a lutar ao meu lado. Então, vamos planejar. Passamos o resto da noite pensando em estratégias. Gustavo sugeriu gravar as conversas com o celular. Se eles disserem alguma coisa incriminatória, a gente tem prova. Era uma boa ideia, mas eu tinha algo melhor em mente. Gustavo, se eles realmente querem me declarar incapaz, vamos dar a eles exatamente o que esperam. Como assim, vó? Meu neto me olhava com curiosidade misturada com preocupação. Vamos fingir que eu estou mesmo começando a ter problemas de memória. Vamos fazer eles acreditarem que o plano deles está funcionando perfeitamente. Mas por quê? Porque quando as pessoas acham que estão ganhando, ficam descuidadas. Falam mais do que deveriam, revelam mais do que é seguro, baixam a guarda. Os olhos de Gustavo brilharam com compreensão. A senhora quer que eles se sintam confiantes para descobrir todos os detalhes do plano. Exatamente. E enquanto eles acham que eu estou ficando confusa e indefesa, eu vou estar reorganizando tudo pelas costas deles. Vou estar tomando medidas que eles nem sonham que eu seja capaz de tomar. Reorganizando como, vó? Primeiro, vou procurar o melhor advogado de Belo Horizonte que não seja amigo do Roberto. Vou fazer exames neurológicos com médicos particulares para provar minha capacidade mental. Depois, vou reorganizar todos os meus bens de uma forma que eles nunca esperariam. Sentei novamente e peguei as mãos do meu neto. Gustavo, o que eu vou te propor agora é sério. Muito sério. Você tem que ter certeza absoluta de que quer se envolver nisso. Eu já disse que estou do seu lado, vó. Eu sei que disse. Mas agora entenda. Se fizermos isso direito, seus pais e seus tios vão descobrir que você me ajudou. Eles vão ficar furiosos. Podem até te expulsar de casa. O rosto de Gustavo ficou sério por alguns momentos. Vi a batalha interna acontecendo. O menino de 15 anos que queria a aprovação da família contra o jovem homem que tinha princípios morais sólidos. Vó, eu pensei nisso. E sabe o que eu pensei? O quê?
que eu prefiro ser expulso de casa por fazer a coisa certa do que viver tranquilo, sabendo que deixei eles roubarem a senhora. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Era isso que eu tinha tentado ensinar para meus filhos. Que caráter importa mais que conveniência, que fazer o que é certo vale mais que qualquer benefício material. E, ironicamente, quem aprendeu a lição foi meu neto, não meus filhos. Então está decidido. Amanhã, quando eles voltarem, eu vou começar a representar o papel de uma mulher com demência inicial. Como a senhora vai fazer isso? Vou fingir pequenas confusões, esquecer nomes, ficar perdida em conversas, mostrar dificuldade para lembrar coisas. Nada dramático no começo, só o suficiente para eles acharem que o plano está dando certo. Gustavo riu baixinho. Vó, a senhora já pensou em ser atriz? Porque isso aí é um plano de Hollywood. Filho, quando você vive 76 anos, aprende que a vida inteira é uma atuação. Às vezes você representa o papel de mãe forte quando está destroçada por dentro. Às vezes representa o papel de viúva conformada quando está desesperada de saudade. E às vezes representa o papel de velhinha indefesa quando está planejando uma vingança. E qual vai ser meu papel nisso tudo? Seu papel vai ser o mais difícil de todos. Você vai ter que fingir que concorda com seus pais. Vai ter que representar o papel do neto preocupado que acha que vovó está mesmo ficando meio caduca. É o único jeito de você conseguir informações sobre o que eles estão planejando. Vi o desconforto no rosto dele. Eu sei que é difícil, Gustavo. Eu sei que vai contra tudo que você acredita. Mas é necessário. Eu faço isso, vó. Pelo bem da senhora, eu faço. E quando eles estiverem se sentindo seguros, quando acharem que ganharam, aí sim vamos mostrar nossas cartas. Ficamos planejando até quase meia-noite. Gustavo anotou tudo num caderno. Nomes de advogados para pesquisar, clínicas médicas particulares para exames, estratégias de atuação, sinais que usaríamos para nos comunicar durante as visitas da família. Era surreal planejar uma operação de espionagem contra meus próprios filhos, mas também era libertador de uma forma estranha. Vó, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. A senhora não tem medo de que isso dê errado? De que eles descubram e fiquem ainda mais furiosos? A pergunta dele me fez parar para pensar. Claro que eu tinha medo. Medo de perder minha independência, medo de ser internada contra minha vontade, medo de morrer sozinha num lugar estranho. Tenho muito medo, Gustavo. Mas sabe o que eu tenho mais medo ainda? De passar o resto da minha vida como uma prisioneira da própria família. De ser tratada como uma criança incompetente por pessoas que eu criei e eduquei. De perder toda a dignidade que construí ao longo de 76 anos. A senhora não vai perder nada, vó. Eu não vou deixar. A determinação na voz dele era tocante. Gustavo, você entende que isso pode destruir sua família, né? Que depois disso as coisas nunca mais vão ser as mesmas? Vó, eles já destruíram a família quando resolveram trair a senhora. Eu só estou decidindo do lado de quem eu fico. Quando Gustavo finalmente foi embora, depois de confirmarmos todos os detalhes do nosso plano, fiquei sozinha na sala pensando em como minha vida tinha mudado radicalmente em apenas 2 dias. Na sexta-feira, eu era uma viúva tranquila, vivendo seus anos dourados. No domingo, descobri que estava sendo traída. Na segunda-feira, confrontei meu próprio filho. E agora, na terça-feira, estava planejando uma contraofensiva que poderia salvar minha liberdade ou me custar tudo o que eu amava. Olhei para a foto de Antônio na mesa lateral. Ele estava sorrindo, usando aquela camisa azul que eu tanto gostava no último aniversário que passamos juntos. Antônio, meu amor, seus filhos se transformaram em pessoas que a gente não reconhece, mas juro por tudo que é sagrado, eles não vão conseguir me destruir. Não enquanto eu tiver força para lutar. E você, já imaginou o que faria se descobrisse uma traição dessa magnitude? Como reagiria ao saber que as pessoas em quem mais confia estão planejando tomar tudo de você? Conseguiria planejar uma vingança tão elaborada quanto a que eu estava preparando? Dormi pouco naquela noite. Ficava acordada revisando cada detalhe do plano, imaginando diferentes cenários, preparando respostas para perguntas que eles poderiam fazer. Quando o sol nasceu na quarta-feira, eu já estava de pé há 2 horas, tomando café e organizando mentalmente o que precisava fazer.
A primeira coisa foi ligar para a clínica neurológica mais conceituada de Belo Horizonte e marcar uma bateria completa de exames. É para quando, senhora? Para hoje mesmo, se possível. É urgente. Mas, senhora, esses exames são caros e geralmente o plano de saúde é particular. Dinheiro não é problema. A segunda coisa foi pesquisar advogados especializados em direito da família. Encontrei o Dr. Paulo Henrique Soares, que tinha um currículo impecável e, principalmente, nunca tinha trabalhado com Roberto. Liguei para o escritório e consegui um horário para a tarde. A terceira coisa foi a mais difícil: ensaiar minha performance. Fiquei na frente do espelho praticando expressões confusas, hesitações na fala, pequenos lapsos de memória convincentes. Era estranho fingir ser aquilo que meus filhos queriam que eu fosse, mas era necessário. Às 2 da tarde, o telefone tocou. Era Márcia. Oi, mãe, como a senhora está hoje? Estou bem, filha. Acho que estou bem. Comecei minha atuação desde o primeiro telefonema. Acha, mãe? É que hoje de manhã eu fiquei meio confusa. Não conseguia lembrar onde tinha guardado meus óculos. Achei eles dentro da geladeira. Silêncio do outro lado da linha. Era exatamente a reação que eu esperava. Mãe, óculos dentro da geladeira? Pois é, eu também não entendi, mas achei eles lá. Claro que era mentira. Meus óculos estavam no lugar de sempre, na mesa da sala, mas eles não sabiam disso. Mãe, a senhora tem certeza de que está bem? Quer que eu passe aí? Não precisa não, filha. Roberto disse que ia vir hoje de tarde mesmo. Ah, é verdade. Ele comentou isso comigo. Interessante como eles estavam todos coordenados. Quando desliguei o telefone, não pude evitar um sorriso. A peça havia começado, e eu estava determinada a dar o melhor espetáculo da minha vida. Meus filhos queriam uma mãe incapaz? Então era exatamente isso que eles iam ter. Pelo menos até eu estar pronta para mostrar minha verdadeira face. Roberto chegou na quarta-feira às 3 da tarde, acompanhado de Eliana. Eu estava sentada na varanda há mais de 1 hora, fingindo estar um pouco perdida, olhando para o jardim como se não conseguisse me lembrar direito de onde estava ou por que estava ali. Era uma atuação que exigia concentração total. Cada gesto precisava parecer natural. Cada expressão precisava transmitir confusão sem ser exagerada. Quando ouvi a campainha tocar, demorei propositalmente alguns segundos para atender, como se tivesse esquecido que alguém viria me visitar, como se o som da campainha fosse algo estranho e inesperado. Oi, mãe. Como a senhora está hoje? Roberto me cumprimentou com aquela voz excessivamente carinhosa e artificial que pessoas usam com crianças pequenas ou idosos que consideram incapazes. Era um tom que eu agora reconhecia com clareza absoluta. O tom de quem fala com alguém que considera mentalmente diminuído. Oi, Roberto? Fingi uma pequena hesitação, como se tivesse demorado alguns segundos cruciais para reconhecê-lo. Como se meu cérebro tivesse que processar a informação mais devagar. É, mãe. Seu filho Roberto. E a Eliana também veio ver como a senhora está. Ah, que bom. Entrem, entrem. Desculpa, não estava esperando visita. Deixei a frase no ar, como se tivesse perdido o fio da meada no meio do pensamento. Era importante criar pequenos momentos de confusão que parecessem genuínos e espontâneos. Enquanto eles se acomodavam na sala, eu me movi de forma mais lenta e deliberada, arrastando ligeiramente os pés como se cada movimento fosse um esforço que exigia concentração extra. Segurei no braço da poltrona antes de me sentar, como se precisasse de apoio para manter o equilíbrio. Era uma performance sutil, mas sabia que estava sendo eficaz quando vi como eles trocaram olhares significativos quando pensaram que eu não estava vendo. Mãe, trouxemos uns papéis para a senhora dar uma olhada. Nada demais, só umas coisinhas para resolver. Eliana puxou uma pasta organizadora da bolsa com um sorriso que tentava parecer tranquilizador e maternal. Mas eu conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ela usava no hospital quando precisava convencer pacientes resistentes a aceitar procedimentos que não queriam fazer. Que papéis? Perguntei, fingindo uma confusão genuína, enquanto olhava para a pasta como se fosse um objeto estranho e ameaçador. São só uns formulários, mãe, para alguns exames que seria muito bom a senhora fazer.
Exames de rotina, nada demais. Exames? Mas eu não estou doente. Pelo menos acho que não estou doente. A forma como falei com aquela incerteza no final foi perfeita. Vi como os olhos deles brilharam com satisfação mal disfarçada. Não são porque a senhora está doente, mãe. São preventivos. Exames que todas as pessoas da sua idade deveriam fazer regularmente. Roberto se inclinou para a frente, usando aquele tom condescendente que eu agora reconhecia perfeitamente. O tom de advogado explicando conceitos simples para clientes que considera menos inteligentes. Mãe, todos nós na sua idade fazemos esses exames. É completamente normal e necessário. Todos nós na sua idade. Como se eu fosse parte de um grupo homogêneo de pessoas incapazes que precisam ser tuteladas por outros mais jovens e supostamente mais aptos. Que tipo de exames? Insisti, permitindo que um pouco de ansiedade real aparecesse na minha voz. Exames neurológicos, mãe, para verificar como está sua memória, sua capacidade de raciocínio, sua orientação no tempo e no espaço. Coisas básicas que ajudam os médicos a entender como a mente da pessoa está funcionando. Fingi ficar ligeiramente agitada, mexendo as mãos no colo como se a ideia dos exames me deixasse nervosa e confusa. Mas minha memória está boa. Eu acho que está boa. Ou não está? A dúvida que injetei na minha voz foi como música para os ouvidos deles. Claro que está, mãe. É só para ter certeza mesmo, para todo mundo ficar tranquilo. Eliana tentou me acalmar com aquela voz maternal e protetora que ela usava no hospital com pacientes idosos. E se os exames mostrarem que eu não estou bem da cabeça? Não vai mostrar nada disso, mãe. E se por acaso mostrar alguma coisa, a gente vai estar aqui para cuidar da senhora do melhor jeito possível. Roberto falou com uma segurança que me deu arrepios na espinha. Era óbvio que eles já tinham decidido qual seria o resultado dos exames, independentemente do meu estado mental real. Cuidar como? Do jeito que for necessário para garantir o bem-estar da senhora. A família sempre cuida da família, não é mesmo? Peguei os papéis com as mãos tremendo ligeiramente. Parte atuação, parte nervosismo real. Eram formulários de consentimento para exames neuropsicológicos extensivos em uma clínica que eu nunca tinha ouvido falar na vida. O nome não me soava familiar. Não era nenhuma das clínicas renomadas de Belo Horizonte que eu conhecia. Provavelmente, uma clínica pequena onde eles já tinham acertado o resultado, onde já tinham conversado com os médicos sobre o que era esperado que fosse encontrado. Eu preciso assinar agora mesmo? Seria bom, mãe. Assim a gente consegue marcar os exames para a semana que vem e resolver tudo rapidinho. Quanto mais cedo, melhor, não é? Mas... onde estão meus óculos? Não consigo ler direito sem eles. As letras ficam todas embaçadas. Olhei ao redor da sala com uma expressão genuinamente confusa, como se não conseguisse me lembrar onde tinha deixado meus óculos pela última vez. Estão bem aqui na mesa, mãe, do lado da sua xícara de café. Eliana pegou meus óculos e os entregou para mim com um sorriso excessivamente gentil. Ah, obrigada. Não sei por que não vi. Eles estavam bem aqui mesmo. Coloquei os óculos e comecei a ler os papéis muito devagar, fingindo ter dificuldade para entender as palavras, movendo os lábios ligeiramente, como fazem pessoas com baixa escolaridade ou dificuldades cognitivas. Aqui diz que eu autorizo... Autorizo o que mesmo? Não estou entendendo direito estas palavras. Autoriza os médicos a fazerem todos os exames necessários, mãe. É padrão. Todos os pacientes assinam. E se eu não quiser fazer? O silêncio que se seguiu foi tão eloquente quanto um grito. Era óbvio que eles não esperavam resistência. Não tinham considerado a possibilidade de eu questionar ou recusar. Por que a senhora não iria querer, mãe? São só exames simples. Não dói nada, não é perigoso. É que... eu tenho medo de médico. Desde que seu pai morreu no hospital, não gosto muito dessas coisas de médico e exame. Usei uma vulnerabilidade genuína e real para fortalecer minha performance, deixando que um pouco da dor verdadeira aparecesse na minha voz. Mas não é hospital, mãe. É uma clínica pequena, muito aconchegante e tranquila. A doutora é especialista em pessoas da sua idade. Ela entende perfeitamente as dificuldades que vocês enfrentam. Especialista em pessoas da minha idade. Especialista nas dificuldades que vocês enfrentam.
outro eufemismo cuidadosamente escolhido para especialista em declarar idosos incapazes. Não sei, acho que vou pensar um pouco mais. Preciso de tempo para decidir. Mãe, quanto mais a senhora demorar para fazer esses exames, pior pode ficar a situação. Esses problemas de memória e orientação tendem a piorar com o tempo se não forem acompanhados adequadamente. Problemas de memória e orientação. Eles já estavam plantando o diagnóstico na minha cabeça antes mesmo dos exames acontecerem. Que problemas? Eu não sei de que problemas vocês estão falando. Mãe, a senhora esqueceu os óculos dentro da geladeira ontem. Lembra que contou para a Márcia? Ah, então Márcia tinha imediatamente reportado nossa conversa telefônica para eles. Interessante como as informações circulavam rapidamente na família quando se tratava dos meus supostos sintomas de demência. Esqueci os óculos na geladeira? Quando foi isso? Não lembro disso. Fingi uma confusão genuína, como se não conseguisse me lembrar de ter contado aquilo para Márcia, como se a informação fosse completamente nova para mim. Viu só? A senhora nem lembra que contou isso para a Márcia ontem à tarde. E também não lembra de ter contado. Roberto apontou minha confusão como evidência adicional da minha deterioração mental. Era um jogo cruel, sistemático e assustadoramente eficiente. Está bom, eu assino. Peguei a caneta com dedos ligeiramente trêmulos e assinei os papéis lentamente, como se fosse um esforço de concentração. Era extremamente arriscado assinar aqueles documentos, mas precisava manter a farsa convincente para descobrir mais detalhes específicos do plano deles. Muito bem, mãe. A gente vai ligar para a clínica ainda hoje e marcar para segunda-feira que vem. Segunda-feira? Tão rápido assim? Não pode ser mais para frente? É melhor não deixar essas coisas para depois, mãe. Quanto mais cedo resolvermos, melhor para todo mundo. Eliana guardou os papéis na bolsa com uma satisfação mal disfarçada, como se tivesse acabado de conseguir alguma coisa muito importante e valiosa. Mãe, a gente queria aproveitar e conversar sobre outra coisa também. Roberto se acomodou melhor no sofá, cruzou as pernas e assumiu aquela postura que eu conhecia bem. Era como ele ficava quando estava prestes a fazer uma proposta importante no escritório. Sobre o quê? Sobre a casa. Sobre seus imóveis. Sobre todas essas responsabilidades que estão pesando demais nos ombros da senhora. Meu coração acelerou violentamente, mas forcei minha expressão a permanecer confusa e inocente. O que tem a casa? O que tem meus imóveis? É que é muita responsabilidade para uma pessoa só, mãe. Principalmente para uma pessoa na sua idade, com essas dificuldades de memória que estão aparecendo. Mas eu sempre cuidei de tudo sozinha. Sempre consegui. Sim, mas agora está ficando mais difícil, não está? A senhora mesma percebe que as coisas estão mais complicadas. Eliana usou aquele tom suave e persuasivo que enfermeiras experientes usam para convencer pacientes resistentes a aceitar tratamentos desagradáveis. Não acho que está mais difícil. Ou está? Deixei a dúvida aparecer na minha voz, como se realmente não tivesse certeza da minha própria capacidade. Mãe, a senhora esqueceu de pagar a conta de luz mês passado. Se a Márcia não tivesse ido lá pagar, teriam cortado a energia. Aquilo era uma mentira descarada, e eu sabia disso com absoluta certeza. Eu nunca, em toda a minha vida adulta, esqueci de pagar uma conta sequer. Sempre fui meticulosa com dinheiro e responsabilidades financeiras. Esqueci de pagar a conta de luz? Quando foi isso? Mês passado, mãe, a Márcia que foi lá na CEMIG e pagou para não cortarem. Mais uma mentira estratégica e bem construída. Eles estavam sistematicamente criando um histórico falso de esquecimentos e confusões que não existiam na realidade. Ah, não lembro disso. A Márcia não me contou nada. Fingi estar genuinamente perturbada com a informação, mexendo nervosamente as mãos e olhando para o chão como se estivesse tentando me lembrar de algo importante que tinha escapado da minha memória. Por isso que a gente acha que seria muito melhor se nós cuidássemos dessas coisas para a senhora. Seria muito mais tranquilo e seguro. Como assim cuidar? Cuidar dos pagamentos, dos inquilinos, da manutenção dos imóveis, de toda a parte burocrática e financeira. A senhora só receberia o dinheiro dos aluguéis todo mês
e não precisaria se preocupar com mais nada. Só receberia o dinheiro. Claro, se eles decidissem que eu deveria receber. E provavelmente seria uma quantia bem menor do que eu recebia atualmente, porque eles precisariam descontar as taxas de administração pelos serviços prestados. E vocês fariam isso de graça para mim? A pergunta saiu antes que eu pudesse controlar completamente, revelando um pouco da minha desconfiança real e natural. Claro que sim, mãe. Somos seus filhos. É nosso dever e nossa responsabilidade cuidar da senhora. Roberto pareceu ligeiramente ofendido pela pergunta, como se fosse absurdo eu questionar suas motivações. É que não sei se quero outras pessoas cuidando das minhas coisas. Sempre fiz tudo sozinha. Outras pessoas? Mãe, nós não somos outras pessoas. Nós somos sua família. Somos seus filhos. Eu sei que vocês são meus filhos, mas... Mas o que, mãe? É que vocês têm suas próprias vidas, seus próprios trabalhos, seus próprios problemas para resolver. Não quero ser um fardo ou dar trabalho desnecessário. A senhora nunca seria um fardo, mãe. É nosso dever cuidar da senhora, principalmente agora que essas dificuldades estão aparecendo. Dever. Palavra interessante e reveladora. Não amor, não carinho, não preocupação genuína. Dever. E se eu não quiser que vocês cuidem das minhas coisas? Novamente, aquele silêncio eloquente e ameaçador. Era óbvio que eles claramente não tinham considerado a possibilidade de eu recusar a ajuda generosa que estavam oferecendo. Por que a senhora não iria querer nossa ajuda, mãe? Seria muito mais tranquilo e prático para todo mundo. Não sei. Tenho medo de ficar dependente, de perder minha independência. A senhora não vai ficar dependente, mãe. Vai ficar protegida e bem cuidada. Protegida. Outro eufemismo cuidadosamente escolhido para controlada, tutelada, sem autonomia. Naquele momento exato, ouvi a porta da frente se abrir com o som característico da chave girando na fechadura. Era Gustavo chegando da escola, como sempre fazia às 15h30. Oi, vó. Oi, tio Roberto. Oi, tia Eliana. Ele entrou na sala com aquela energia natural e espontânea de adolescente de 15 anos, mas eu imediatamente percebi o olhar rápido e avaliativo que ele me dirigiu, como se estivesse checando como estava a minha performance e se eu estava conseguindo manter a farsa convincente. Oi, Gustavo. Como foi a escola hoje? Roberto cumprimentou o sobrinho com muito mais carinho e afeto genuíno do que demonstrava por mim ultimamente. Foi boa, tio. Tive prova de matemática, mas acho que me saí bem. Que bom, meu filho. Continue estudando bastante. Vó, a senhora está bem hoje? Parece meio cansada, meio diferente. Gustavo começou sua própria atuação, fingindo preocupação natural e espontânea com o meu estado mental e físico. Estou bem, meu filho. Só um pouquinho confusa hoje. Não sei por quê. Confusa como, vó? Ah, não sei. Esqueci onde guardei algumas coisas pela manhã. Não lembrei direito de algumas conversas que tive ontem. Fiquei meio perdida quando o telefone tocou. Gustavo fez uma expressão preocupada, totalmente convincente. Vó, isso está acontecendo muito ultimamente. A senhora não acha estranho? Está acontecendo muito? Eu não percebi. Fingi não me lembrar de ter conversado com ele sobre essas questões antes. A senhora não lembra que me contou sobre os óculos que achou na geladeira? Contei isso para você? Quando? Ontem, vó. Quando eu vim aqui depois da escola e ficamos conversando na cozinha. Gustavo estava improvisando brilhantemente, adicionando detalhes específicos e convincentes à nossa farsa elaborada. Não lembro de você ter vindo aqui ontem. Você veio mesmo? Vim sim, vó. Fiquei quase 1 hora aqui. A gente até conversou sobre aquela receita de bolo que a senhora queria me ensinar. Deve ser mesmo, então. Minha memória anda meio ruim ultimamente. Não sei o que está acontecendo comigo. Vi como Roberto e Eliana trocaram olhares de satisfação mal disfarçada. A confirmação espontânea do próprio neto sobre meus problemas de memória era exatamente o tipo de evidência que eles precisavam e queriam ouvir. Gustavo, sua avó vai fazer uns exames importantes na semana que vem. Exames? Que tipo de exames? Por quê? Para verificar a memória dela, para entender melhor essas confusões que estão acontecendo. É normal para pessoas da idade dela. Roberto explicou como se fosse uma coisa rotineira, natural e inevitável.
E se os exames mostrarem que ela tem algum problema sério? Aí a gente vai cuidar dela do jeito que for necessário para garantir o bem-estar e a segurança dela. Cuidar como exatamente? Gustavo fez a mesma pergunta que eu tinha feito, mas com a inocência genuína de quem realmente não sabia da resposta e estava apenas curioso. Dependendo dos resultados dos exames, talvez ela precise de cuidados especiais, de supervisão constante. Talvez não possa mais morar sozinha numa casa grande assim. Não possa mais morar sozinha. Lá estava a ameaça clara e direta, sendo verbalizada abertamente. Mas onde ela iria morar se não pudesse ficar aqui? Existem lugares muito bons, muito bem estruturados para pessoas na situação dela. Lugares com enfermeiras especializadas, médicos, atividades programadas, como um asilo. A palavra asilo causou um desconforto visível e imediato em Roberto e Eliana. Era óbvio que eles preferiam evitar termos tão diretos e negativos. Não é asilo, Gustavo. São residências assistidas, lugares especializados, muito confortáveis e bem cuidados. Mas a avó gosta muito de morar aqui. Esta casa é toda a vida dela. Todas as memórias dela estão aqui. Gustavo defendeu minha posição com uma naturalidade e sinceridade impressionantes. A gente sabe que ela gosta, mas às vezes o que a gente gosta não é necessariamente o que é melhor para a gente. Às vezes, outras pessoas precisam tomar decisões difíceis por nós. Eliana tentou soar filosófica e sábia, como se estivesse compartilhando uma verdade profunda sobre a vida. E quem decide o que é melhor para ela? Quem tem condições de avaliar a situação com clareza e objetividade, sem deixar as emoções atrapalharem o julgamento? Ou seja, eles. E se a avó não quiser ir para um desses lugares? Gustavo, quando uma pessoa não tem mais condições mentais de tomar decisões importantes por si mesma, a família precisa assumir essa responsabilidade e tomar as decisões por ela. É assim que funciona. Roberto estava sendo mais direto e explícito agora, talvez porque considerasse Gustavo apenas uma criança que não representava nenhuma ameaça aos planos deles. E os imóveis dela? Esta casa? O que acontece com tudo isso? Tudo isso seria vendido para pagar os cuidados especiais que ela vai precisar. Esses lugares são caros, mas oferecem tudo que uma pessoa na situação dela precisa. Mas e se sobrar dinheiro depois de pagar os cuidados? O que sobrar seria guardado em uma conta especial para ela, para futuras necessidades médicas ou emergências. Guardado por eles, obviamente. Eles seriam os administradores legais de tudo. Vó, a senhora entende o que eles estão explicando? Gustavo se dirigiu a mim com uma preocupação aparentemente genuína e carinhosa. Entendo. Acho que entendo. Vocês acham que eu não consigo mais cuidar de mim mesma direito, é isso? É isso mesmo, mãe. Mas não se preocupe com nada. Nós vamos cuidar de absolutamente tudo. A senhora não vai precisar se preocupar com mais nada na vida. Nós vamos cuidar de tudo. Como se eu fosse uma criança pequena que precisa de tutores adultos para todas as decisões importantes. E se eu não quiser fazer os exames? Mãe, a senhora já assinou todos os papéis de autorização. Está tudo resolvido. Roberto mostrou os documentos como evidência legal da minha concordância formal. Assinei papéis? Quando foi isso? Fingi não me lembrar de ter assinado os formulários apenas 10 minutos antes. O olhar de triunfo absoluto que eles trocaram foi absolutamente nauseante. Acabou de assinar, vó, há poucos minutos, bem aqui nesta mesa. Gustavo fingiu estar preocupado com meu esquecimento recente e alarmante. Ah, é verdade mesmo. Desculpa. Minha cabeça anda meio confusa ultimamente. Não sei o que está acontecendo comigo. Não precisa se desculpar por nada, mãe. Não é culpa sua. Essas coisas acontecem na sua idade. Eliana me tocou no braço com uma falsa compaixão maternal que me deu vontade de vomitar. Bom, a gente precisa ir agora. Mas segunda-feira de manhã cedo, uma ambulância vai vir buscar a senhora para levar nos exames. Ambulância? Por que precisa ser ambulância? É mais seguro e confortável, mãe. E o exame demora o dia inteiro, então é melhor ter transporte especializado. O dia inteiro. Eles estavam planejando me manter na clínica pelo tempo que fosse necessário para fazer todos os exames que precisavam para me declarar oficialmente incapaz.
O Gustavo vai poder ficar aqui comigo até segunda? Não. Gustavo vai estar na escola normalmente. Mas não se preocupe, a gente explica tudo direitinho para os médicos sobre sua situação. Eles vão explicar tudo para os médicos. Claro. Vão contar sobre os óculos na geladeira, sobre as contas esquecidas, sobre todos os sintomas que eles inventaram e documentaram cuidadosamente. Tá bom. Se vocês acham que é melhor, fingir resignação passiva era uma parte crucial da performance. Mãe, a senhora tem certeza absoluta de que não quer que alguém da família fique aqui com a senhora até segunda-feira? Não precisa mesmo. Eu fico bem sozinha. Sempre fiquei. Tem certeza? A gente pode facilmente arranjar para alguém vir dormir aqui e fazer companhia. Não, não precisa mesmo. Eu prefiro ficar sozinha. Eu absolutamente precisava dos próximos dias sozinha para executar meu próprio plano de contra-ataque. Depois que eles finalmente saíram, fiquei alguns minutos fingindo estar confusa e desorientada para o caso de estarem me observando pela janela ou esperando no carro para ver como eu reagiria. Só quando vi o carro de Roberto desaparecer completamente na esquina é que permiti que meu verdadeiro eu, minha verdadeira personalidade, voltasse à superfície. Senti uma mistura de alívio e determinação correndo pelas minhas veias. Liguei imediatamente para Gustavo no celular. Vó, conseguiu descobrir mais alguma coisa importante? Muito mais do que imaginávamos, meu filho. Eles marcaram os exames para segunda-feira de manhã. Uma ambulância vai me buscar. Ambulância? Isso definitivamente não é normal para exames neurológicos simples. Exatamente. E eles disseram claramente que o exame demora o dia inteiro. É óbvio que vão me manter lá tempo suficiente para fazer todos os testes que precisam para o diagnóstico que já decidiram. E o que a senhora vai fazer agora? Vou acelerar drasticamente nosso plano. Amanhã mesmo vou ao advogado e vou fazer meus próprios exames em outra clínica, com médicos que eu escolher. Mas e se eles descobrirem o que a senhora está fazendo? Por isso preciso fazer tudo muito rapidamente antes de segunda-feira. Gustavo, você pode fingir que está doente amanhã e faltar à escola? Posso sim. Por que a senhora precisa de mim? Porque preciso da sua ajuda para várias coisas importantes. E talvez seja a nossa última chance real de impedir que eles consigam o que querem. E você, conseguiria manter uma atuação tão convincente e detalhada, sabendo que sua liberdade e sua dignidade dependiam completamente disso? Conseguiria fingir ser exatamente aquilo que seus inimigos mais querem que você seja? O resto da tarde eu passei planejando meticulosamente cada movimento do dia seguinte. Se Roberto e Eliana achavam que tinham ganhado o jogo, iam descobrir muito em breve que a partida estava apenas começando. E dessa vez, quem ditaria as regras seria eu. Na quinta-feira, às 7 da manhã, Gustavo apareceu na minha porta com uma cara de doente digna de Oscar. Olheiras artificiais feitas com sombra da mãe, cabelo bagunçado propositalmente, até a postura curvada estava convincente. Vó, disse para minha mãe que estava com dor de cabeça e febre. Ela nem desconfiou. Sorriu com orgulho da própria performance. Perfeito, meu filho. Hoje vamos mudar nossas vidas para sempre. Tomamos café juntos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu sentia uma mistura de nervosismo e determinação correndo pelas veias. Era como estar na véspera de uma batalha, sabendo que não havia volta. Vó, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Depois que começarmos, não tem mais jeito de voltar atrás. Gustavo, eles já tomaram a decisão por mim quando resolveram me trair. Agora é minha vez de tomar as decisões. Nossa primeira parada foi o consultório do Dr. Paulo Henrique Soares, localizado num prédio elegante no centro de Belo Horizonte. Subimos ao 12º andar, onde ficava um escritório que respirava competência e seriedade. Advogado especialista em direito de família com mais de 20 anos de experiência, escritório impecável decorado com diplomas e certificações, currículo que impressionaria até Roberto com toda a sua arrogância profissional. Quando expliquei detalhadamente minha situação, descrevendo cada passo da conspiração dos meus filhos, vi seus olhos se arregalarem de indignação genuína. Dona Conceição, o que seus filhos estão planejando não é apenas moralmente reprovável, é crime.
tentativa de interdição fraudulenta, apropriação indébita, falsificação de documentos, estelionato contra idoso. Ele falava com uma autoridade profissional que me tranquilizava e me dava esperança. Mas, doutor, eles são advogados experientes, sabem exatamente como contornar a lei, conhecem todas as brechas do sistema. Conhecer a lei não significa estar acima dela. E o que eles estão fazendo deixa rastros que podem ser rastreados e comprovados. O que posso fazer? Primeiro, vamos fazer uma bateria completa de exames neurológicos com médicos de minha confiança. Segundo, vou preparar uma procuração especial para proteger seus bens. Terceiro, vamos documentar tudo o que eles fizeram até agora. Gustavo gravava tudo no celular, nosso pequeno espião de 15 anos. Doutor. Paulo me encaminhou para a Clínica Neuroexcelência, a mais conceituada de Minas Gerais em avaliações neuropsicológicas. Doutora Carmen Lúcia vai fazer todos os testes possíveis. Se você estiver mentalmente capaz, e pelo que vejo, está perfeitamente capaz, teremos laudos irrefutáveis. Passei 4 horas fazendo exames que eu nunca imaginei que existissem, numa sequência exaustiva mas necessária. Testes de memória imediata e de longo prazo, raciocínio lógico complexo, orientação espacial e temporal, capacidade de abstração, funções executivas, atenção concentrada. Cada teste era mais elaborado que o anterior, exigindo concentração total. A doutora Carmen me explicava pacientemente cada etapa. Agora vou mostrar umas figuras e depois a senhora me conta o que lembrou. Em seguida, vou falar uns números e quero que repita de trás para frente. Gustavo esperou pacientemente na sala de espera, fingindo ler revistas de medicina, mas, na verdade, observando atentamente cada movimento dos médicos e enfermeiras que passavam. Quando finalmente saí da sala de exames, 4 horas depois, me sentia mentalmente exausta, mas emocionalmente vitoriosa. Dona Conceição, seus resultados são excelentes para qualquer idade. Sua mente está funcionando perfeitamente, melhor que muitas pessoas décadas mais jovens. Doutora. Carmen me olhava com admiração e até mesmo surpresa. Raramente vejo pessoas de 76 anos com capacidade cognitiva tão preservada e organizada. A senhora tem memória melhor que muita gente de 40 anos, raciocínio mais rápido que a média da população geral. As palavras dela eram música celestial para meus ouvidos, confirmação científica de que eu não estava louca, confusa ou incapaz. Doutora, preciso desses laudos urgentemente. É uma questão de vida ou morte para minha autonomia. Compreendo perfeitamente a urgência. Estarão prontos ainda hoje, com todos os carimbos e assinaturas necessários. Nossa próxima parada foi o banco. Gustavo me acompanhou até a mesa do gerente, Sr. Eduardo, que me conhecia há 15 anos. Dona Conceição, o que posso fazer pela senhora? Quero fazer algumas mudanças nos meus investimentos e contas. Claro. Que tipo de mudanças? Respirei fundo. Quero transferir a titularidade dos 3 imóveis que tenho para uma instituição de caridade. E quero fazer uma doação em vida de 70% dos meus recursos para meu neto Gustavo, com usufruto vitalício para mim. O silêncio na sala foi total. Senhora, isso são decisões muito importantes. Senhor Eduardo, estou perfeitamente lúcida e capaz. Aqui estão os laudos médicos que comprovam minha total capacidade mental. Entreguei os documentos que Dr. Paulo tinha preparado. E este é meu advogado, que vai acompanhar todo o processo. Dr. Paulo se apresentou com sua autoridade natural. Minha cliente está exercendo seu direito legal de dispor de seus bens como desejar. Todos os documentos estão em ordem. O gerente examinou os papéis, conferiu minha identidade, fez todas as verificações necessárias. Muito bem, vamos proceder com as transferências. Gustavo me olhava com uma mistura de surpresa e preocupação. Vó, tem certeza disso? Tenho certeza absoluta, meu filho. Você é a única pessoa em quem confio completamente. 2 horas depois, tudo estava resolvido. Os imóveis foram doados para o Lar São Vicente de Paulo, uma instituição que cuidava de idosos carentes. Gustavo se tornou proprietário de uma conta com quase R$ 200 mil, mas eu mantinha o usufruto vitalício, ou seja,
continuaria recebendo os rendimentos enquanto vivesse. Agora vem a parte mais difícil, disse Dr. Paulo. Você precisa fingir que foi para os exames deles na segunda-feira, mas na verdade vai ficar escondida. Escondida onde? Na minha casa, Gustavo respondeu imediatamente. Minha mãe trabalha o dia todo segunda-feira. Podemos ficar lá até eles descobrirem a verdade. E como eles vão descobrir? Ah, meu filho, eles mesmos vão nos procurar quando perceberem que alguma coisa saiu errado. Dr. Paulo sorriu com admiração. Dona Conceição, a senhora tem mente de estrategista. Advogado, quando você vive 76 anos, aprende que às vezes é preciso jogar sujo para se defender. Na sexta-feira, mantive minha atuação. Quando Roberto ligou para saber como eu estava, respondi com voz confusa. Estou bem. Acho que estou bem. Às vezes não lembro direito das coisas. Mãe, segunda-feira a ambulância vem buscar a senhora às 8 da manhã. Ambulância? Para quê? Para os exames, lembra? A gente conversou sobre isso. Ah, sim. Os exames. Tá bom. E no sábado, Eliana veio me visitar. Eu estava preparada. Mãe, como a senhora está se sentindo? Confusa, muito confusa. Ontem esqueci de tomar remédio, não lembrei onde guardei a chave de casa. Tudo mentira, obviamente. Mãe, isso só confirma que os exames são necessários. Eliana, tenho medo dos exames. Por quê, mãe? E se eles disserem que eu não posso mais morar aqui? E se vocês me colocarem num desses lugares? Mãe, se for necessário, será para o bem da senhora. Para o bem da senhora. Como essa frase soava falsa agora. E minha casa? Meus imóveis? A gente cuida de tudo, mãe. A senhora não precisa se preocupar. Mas são meus. Construí tudo com tanto esforço. E por isso mesmo que precisa de gente responsável cuidando. Responsável. Eles se consideravam responsáveis por roubar minha vida. No domingo, fiz meu último almoço em família como a Conceição Confusa. Todos vieram. Roberto, Márcia, Eliana, Daniel e, claro, Gustavo. A mesa estava posta como sempre, mas meu coração estava cheio de uma raiva fria e calculada. Mãe, como a senhora está? Bem, acho que bem. Amanhã é o grande dia, Roberto anunciou. A ambulância vem cedo buscar a senhora. Tenho medo, sussurrei. Não precisa ter medo, vó. Vai dar tudo certo, Gustavo disse, representando perfeitamente o papel do neto carinhoso. Se eles soubessem que o netinho querido estava gravando toda a conversa. E depois dos exames? Depois a gente vai saber exatamente como ajudar a senhora da melhor forma, Márcia respondeu. Ajudar. Que palavra bonita para destruir. Se os médicos disserem que eu não posso mais morar sozinha, aí a gente procura um lugar bom para a senhora. E vocês vão me visitar? Claro que sim, mãe. Todos os domingos? Sempre que possível. Sempre que possível. Já começavam as desculpas para me abandonar. E meus gatos? Que gatos, mãe? A senhora não tem gatos. Eu não tinha gatos mesmo, mas queria testar se eles iam concordar com qualquer confusão que eu demonstrasse. Ah, não tenho mesmo. Esqueci. O olhar de satisfação que trocaram me deu náuseas. Eles estavam tão ansiosos para me ver confusa que aceitavam qualquer sintoma, real ou inventado. Segunda-feira chegou. Às 7h30, Gustavo apareceu na minha porta. Vó, hora de ir. Pegamos uma mala pequena com roupas e os documentos que Dr. Paulo tinha preparado. Às 8 em ponto, vimos a ambulância chegar. Eles tocaram a campainha por 10 minutos, contornaram a casa, bateram nas janelas. Do apartamento de Gustavo, que ficava a 3 quarteirões da minha casa, assistimos pelo celular através das câmeras que tínhamos instalado. A ambulância foi embora. 1 hora depois, Roberto chegou para verificar. Onde ela está? O desespero na voz dele era música para meus ouvidos. Ligações frenéticas começaram. Márcia, a mãe sumiu. Como assim sumiu? A ambulância veio buscar e ela não estava em casa. Ela deve ter esquecido e saído para algum lugar. Que lugar? Ela mal sai de casa. Dr. Paulo ligou para Roberto às 2 da tarde. Doutor Roberto, aqui é Paulo Henrique Soares, advogado de sua mãe. Advogado? Minha mãe não tem advogado. Tem sim.
e preciso informá-lo que ela não compareceu aos exames hoje, porque já fez exames particulares que comprovam sua total capacidade mental. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Como assim? Sua mãe descobriu o plano de vocês e tomou medidas legais para se proteger. Que medidas? Venham hoje às 5 da tarde na casa dela, todos os filhos. Há assuntos importantes para resolver. Onde ela está? Segura e perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Dr. Paulo desligou. Roberto deve ter ficado apavorado. Às 5 da tarde em ponto, todos chegaram exatamente como o doutor Paulo havia instruído. Roberto dirigindo seu Mercedes preto, Márcia no banco do passageiro com cara de poucos amigos, Eliana e Daniel no banco de trás, todos visivelmente tensos e preocupados. A casa estava estrategicamente preparada. Todas as luzes acesas criando uma atmosfera solene. A mesa da sala de jantar, posta com a minha melhor porcelana, como se fosse um jantar especial. Mas, na verdade, era o cenário para o julgamento final da traição familiar. Eu estava sentada cerimoniosamente na cabeceira da mesa, com Gustavo posicionado ao meu lado direito como meu escudeiro fiel. Na mesa, organizados com precisão militar, estavam todos os laudos médicos comprovando minha capacidade mental total e irrefutável. Ao lado, os documentos das transferências bancárias e doações, cada papel carimbado e assinado. E na outra ponta da mesa, como juízes silenciosos desta corte familiar, Dr. Paulo Henrique Soares e um oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O silêncio quando eles entraram foi ensurdecedor. Seus rostos mostravam uma mistura explosiva de choque, confusão, medo e raiva mal contida. Era óbvio que esperavam encontrar uma casa vazia ou uma velhinha perdida e desesperada, não uma mulher lúcida e preparada para a guerra. Boa tarde, disse com uma voz firme e autoritária que eles não ouviam há meses. Sentem-se. Temos assuntos sérios para resolver. O choque nos rostos deles era absolutamente indescritível. Era como se tivessem visto um fantasma, ou pior ainda, como se tivessem visto suas próprias consciências materializadas na minha frente. Mãe, onde a senhora estava? Nós procuramos por toda parte, ligamos para hospitais, delegacias. Roberto tentou soar preocupado, mas sua voz tremia visivelmente. Protegendo-me de vocês, descobrindo a verdade sobre o que estavam planejando às minhas costas. Do que a senhora está falando? Roberto tentou manter a postura de advogado, mas sua voz tremia. Estou falando de tentativa de interdição fraudulenta, apropriação indébita, falsificação de documentos, conspiração contra a pessoa idosa. Mãe, a senhora está confusa. Márcia, eu nunca estive mais lúcida na vida. E tenho os laudos médicos para provar. Empurrei os documentos através da mesa. Exames feitos por médicos que eu escolhi, não por uma clínica que vocês compraram. Eliana tentou se aproximar. Mãe, a gente só queria cuidar da senhora. Mentira! Minha voz ecoou pela casa. Vocês queriam me roubar. Queriam me declarar incapaz para ficar com meus bens. Já tinham até dividido tudo entre vocês. Quem contou essas mentiras para a senhora? Daniel falou pela primeira vez. Ninguém contou. Eu descobri sozinha, com a ajuda do Gustavo. Todos olharam para meu neto, que encarou os tios sem piscar. Gustavo, o que você fez? Márcia estava furiosa. Eu fiz a coisa certa. Protegi minha avó de vocês. Você traiu sua própria família. Não, vocês que traíram a família quando resolveram roubar a avó. A coragem daquele menino de 15 anos me emocionava e me preocupava ao mesmo tempo. Dr. Paulo, explique a situação legal. Pedi. O advogado se levantou. Dona Conceição, em pleno uso de suas faculdades mentais, decidiu proteger seu patrimônio. Os 3 imóveis foram doados para a instituição de caridade. 70% de seus recursos foram transferidos para Gustavo, com usufruto vitalício para ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isso não pode ser legal, Roberto gritou. É perfeitamente legal. Sua mãe tem direito de dispor de seus bens como desejar.
E tem laudos médicos comprovando sua total capacidade. Ela estava sendo manipulada. Por quem? Por um adolescente de 15 anos? Ou vocês acham que eu sou tão esperta que consegui planejar tudo isso sozinha? Meu sarcasmo cortava como navalha. Mãe, a gente pode conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Eliana. Vocês perderam o direito de opinar sobre minha vida quando resolveram conspirar contra mim. A senhora não pode fazer isso conosco. Posso sim. E fiz. Márcia explodiu. Gustavo, você não vai ver um centavo desse dinheiro. Vou entrar na justiça. Mãe, para! Gustavo se levantou. Eu não quero o dinheiro da avó. Só queria que vocês parassem de maltratar ela. Maltratar? Nós estávamos cuidando dela. Estavam roubando ela. Gustavo, você é menor de idade, não entende nada. Entendo que vocês são uns hipócritas. Entendo que tratavam a avó como se ela fosse um estorvo. Entendo que só se importavam com o dinheiro dela. Roberto tentou uma última cartada. Mãe, isso ainda pode ser revertido. A senhora pode estar sendo vítima de um golpe. Golpe? Comecei a rir. Roberto, o único golpe aqui era o de vocês, e não deu certo. O oficial de justiça está aqui como testemunha, Dr. Paulo explicou. Qualquer tentativa de constrangimento ou intimidação será documentada. Vocês não podem fazer isso. Daniel finalmente perdeu a compostura. Já fizemos. Olhei para cada um dos meus filhos, um por vez. Vocês acham que me conhecem? Acham que sabem quem eu sou? Eu sou a mulher que criou 4 filhos sozinha enquanto o pai trabalhava. Que administrou esta casa por décadas. Que construiu um patrimônio do zero. E vocês achavam que iam me enganar? Mãe, ainda somos seus filhos. São? Minha voz estava gelada. Filhos não conspiram contra a mãe. Filhos não mentem sobre esquecimentos inexistentes. Filhos não planejam internar a mãe para roubar seus bens. Gustavo pegou minha mão. Vó, quer que eles saiam? Quero. Olhei para meus filhos uma última vez. Vocês têm 5 minutos para sair da minha casa. E não voltem mais. A senhora vai se arrepender disso. Roberto gritou já na porta. Vou me arrepender de ter criado filhos como vocês. Quando a senhora precisar de ajuda, não venha correndo atrás da gente. Eliana, se um dia eu precisar de ajuda, vou procurar gente de caráter, não vocês. A porta bateu. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Dr. Paulo e o oficial de justiça terminaram de documentar tudo e foram embora. Era só eu e Gustavo na sala de jantar onde tudo começou. Vó, fiz a coisa certa? Olhei para meu neto, aquele menino de 15 anos que tinha arriscado tudo para me defender. Fez, meu filho, mas também perdeu sua família por minha causa. Eu não perdi nada, vó. Eles que perderam a gente. Mas no fundo do meu coração, uma dúvida me corroia. Tinha o direito de envolver Gustavo nessa guerra? Tinha o direito de fazer um adolescente escolher entre a avó e os pais? Tinha o direito de transformar meu neto no instrumento da minha vingança? Gustavo, você entende que sua vida vai mudar para sempre? Que seus pais nunca vão perdoar? Entendo, vó. E não me arrependo. E se um dia você se arrepender? Aí eu lido com as consequências. Mas hoje, agora, sei que fiz o certo. 3 meses depois, estou aqui contando essa história para você, sentada na mesma sala de jantar, onde tudo começou e onde tudo terminou. Gustavo mora comigo agora. Márcia o expulsou de casa na mesma noite da confrontação, como eu temia que acontecesse. Ela gritou com ele por quase 1 hora, chamando-o de traidor, ingrato, manipulado. Disse que ele escolheu o dinheiro em vez da família. Gustavo chorou naquela noite, e eu me culpei por ter destruído a relação dele com a mãe. Ele está estudando numa escola particular, cara. Paga com os rendimentos dos investimentos que estão em seu nome. É um bom menino, responsável e carinhoso, mas às vezes eu o vejo olhando fotos antigas da família com uma tristeza profunda que me parte o coração em 1000 pedaços. Principalmente as fotos dos natais passados, quando éramos todos unidos, quando o amor parecia genuíno, quando a ganância ainda não tinha envenenado nossos corações. Meus outros filhos nunca mais falaram comigo diretamente. Soube por vizinhos fofoqueiros que Roberto contrata detetives particulares caros, tentando encontrar alguma brecha legal para reverter as doações. Márcia espalha pela vizinhança inteira,
para quem quer ouvir que fui vítima de um golpe elaborado do próprio neto. Eliana conta para as colegas do hospital que tenho demência severa e que por isso fiz tudo aquilo. Daniel simplesmente desapareceu da minha vida como se nunca tivesse existido. Mas será que realmente fiz a coisa certa? Será que uma avó de 76 anos tem o direito moral de destruir uma família inteira para se vingar de uma traição, por mais grave que ela seja? Será que Gustavo, aos 15 anos de idade, tinha maturidade emocional e psicológica suficiente para tomar uma decisão tão drástica e irreversível? Será que eu tinha o direito de envolvê-lo numa guerra que não era dele? Essas perguntas me atormentam todas as noites. Não sei se existe resposta certa. O que sei é que ainda moro na minha própria casa, ainda tenho minha dignidade intacta, ainda tomo minhas próprias decisões sem interferência de ninguém. E tenho ao meu lado a única pessoa de toda a família que teve coragem suficiente para ficar do lado do que é certo, mesmo sabendo exatamente o preço altíssimo que pagaria por essa escolha. Às vezes, tarde da noite, fico pensando se existe perdão para o que aconteceu. Se algum dia meus filhos vão entender que me forçaram a fazer o que fiz. Se Gustavo, quando for adulto, vai me culpar por ter destruído sua relação com os pais. Mas então lembro da mesa posta para a verdade naquela segunda-feira à tarde. Lembro do olhar de choque nos rostos deles quando descobriram que a velhinha confusa tinha sido mais esperta que todos eles juntos. E não me arrependo. A verdade é que família não é sangue. Família é lealdade. É escolher ficar do lado certo, mesmo quando é difícil. É proteger quem você ama, mesmo quando isso custa caro. E no final das contas, foi isso que Gustavo e eu fizemos um pelo outro. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez pensar sobre família, sobre justiça, sobre o preço da dignidade, então ela cumpriu seu propósito. E se você conhece algum idoso que está passando por algo parecido, lembre-se, eles não são crianças. São pessoas com uma vida inteira de experiência e merecem respeito.